Segunda Samuel, capítulo 9. Eu também fico muito feliz em poder conhecer essa igreja, todos vocês que aqui se encontram. Há muito tempo eu gostaria de fazer uma visita e agora tivemos essa oportunidade. E também eu sou muito grato a Deus pela vida do Martins. Ele nos ajudou, juntamente com a sua família, num momento muito importante para nós, em que nós estávamos saindo de uma igreja não bíblica para uma igreja bíblica. E também de uma cidade para outra, para atingir esse objetivo. Então, nossas vidas têm ali o Martins com muito carinho, e ele está no nosso coração. Vamos então ler 2 Samuel capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Está escrito: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até aí, por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua graça maravilhosa. Nós te louvamos porque, se não fosse ela, nenhum de nós poderíamos estar aqui. Nenhum pecador chegaria ao céu. Nenhum, Senhor, poderia ter comunhão com o Senhor. Nós te louvamos pela sua graça, Senhor, que é maravilhosa, que é poderosa, Senhor, que quebranta o coração do mais duro pecador. Nós te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias que não têm fim. Senhor, o teu amor, Senhor, ele é mais forte do que a morte. Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Senhor, nós te adoramos, nós te engrandecemos, Senhor. E nessa noite,
Nós te rogamos, por favor, Senhor, esteja conosco aqui, abençoando-nos com a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo nos traga luz, nos traga, Senhor, o calor das Escrituras, e nós possamos ouvir a tua voz, santa e poderosa. Me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, das minhas fraquezas e falhas. Não olhas para elas, mas, Senhor, por favor, abençoe, Senhor, as pessoas que estão aqui presentes e glorifique, Senhor, o seu santo e bendito nome. Nós te adoramos e te agradecemos, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Gostaria de falar hoje sobre a graça de Deus na salvação de miseráveis pecadores. Nós temos aqui uma narrativa, um texto da Bíblia. Aqueles que já leram, meditaram nesse texto, podem encontrar paralelos e símbolos do Evangelho que são realmente muito ricos. A graça de Deus está nesse texto de forma muito clara. A graça de Deus foi o motivo da salvação de Saulo de Tarso, que era um perseguidor dos cristãos e se tornou um pregador do Evangelho. A graça de Deus foi o motivo de Zaqueu, um homem que era cobrador de impostos e roubava dinheiro daqueles que ele recebia esses impostos, para que ele se convertesse. A graça de Deus é o motivo da nossa salvação, é o motivo da salvação de toda e qualquer pessoa. A graça de Deus, ela se estende desde antes da fundação do mundo até a entrada do pecador nas portas do céu, na eternidade. Nós temos aqui nesse texto a graça de Deus, como eu disse, brilhando fortemente como uma luz. E através desse texto hoje, nós vamos ver a iniciativa do rei de manifestar a sua bondade, a condição miserável dos pecadores, a boa notícia de que o perdão é concedido aos pecadores, os benefícios concedidos aos pecadores pelo gracioso rei e a reação devida à graça do rei. Nós lemos aqui no versículo 1, Davi procurando alguém para usar de bondade por amor a Jonatas. Ele não está procurando alguém por amor ao que esse alguém fez. Ele está tomando essa iniciativa, ele vai fazer tudo o que vai fazer aqui, porque ele teve uma amizade com Jonatas, que já havia falecido. Jonatas, filho de Saul, foi o seu melhor amigo. Eles tinham uma amizade que na Bíblia é um dos maiores exemplos sobre isso. A Bíblia diz em 1 Samuel 18 que Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava Davi como a sua própria alma. A Bíblia também diz, 2 capítulos à frente, que Jonatas, ele pediu a Davi que não cortasse a sua bondade da sua descendência. E Davi, ele foi motivado por essa amizade, por este carinho, por este afeto e por essa obrigação. Eles fizeram um contrato entre amigos. E aqui, quando nós lemos em 2 Samuel, Jonatas já havia morrido, mas Davi foi leal à sua promessa e ao seu amigo. E ele procura alguém que seja o seu descendente para ele abençoar. Então, a iniciativa, a atitude de Davi está baseada na relação que ele tem com Jonatas. Da mesma forma, no Evangelho de Cristo, nós entendemos que a relação de amor entre o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo, é o grande motivo da salvação dos pecadores. Um plano foi feito antes do mundo existir.
O Pai e o Filho se amam. As três pessoas da Trindade, elas se relacionam entre elas se dão glória entre elas, e elas se amam mutuamente. Em João 3,35 está escrito que o Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Você pode lembrar que no batismo de Jesus, uma voz, a voz do Pai, foi ouvida ali, dizendo: este é o Filho amado em quem eu me comprazo. Este é o Filho que eu tanto amo e que me dá alegria. Em Colossenses 1,13, Jesus é chamado o Filho do seu amor. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. O Filho obedece tudo aquilo que o Pai pede por amor, tudo aquilo que o Pai manda pela atitude de amor para com o Pai. E é por causa deste amor que o Pai, na eternidade, antes que houvesse dia, antes que houvesse noite, antes que os mundos fossem criados pela palavra de Deus, que o Pai, juntamente com o Filho, planejou salvar pessoas de toda a humanidade, de todo povo, tribo, raça, língua e nação. E o Filho consentiu em dar a sua vida, em vir a esse mundo, em pagar o preço da redenção dos escolhidos do Pai. Está escrito em Efésios 1, 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por causa de Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, nós aprendemos que a história de união de um pecador com Deus não começa no momento que o pecador se converte, que ele deixa o mundo, que ele passa a amar a Deus, que ele deixa uma vida de rebelião e pecados. Não, começa na eternidade, começa no plano, no acordo da salvação. É a partir dali que as bênçãos da salvação são concedidas aos pecadores. Então nós vemos que Mefibosete, ele só foi alcançado, ele só foi beneficiado, ele só foi restaurado dessa maneira, por causa do amor de Davi por Jonatas. Se você está aqui hoje, se você foi alcançado pela graça, se você nasceu de novo, se a sua vida, um dia, você encontrará com Cristo quando Ele vier, é por causa do amor do Pai pelo Filho e do acordo que foi feito na eternidade. Cristo, Ele deu a sua vida lá na eternidade. A Bíblia diz em 1 Pedro que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele já tinha entregado a sua vida por você e por mim ali, naquele momento, diante do Pai. Mas nós vemos ainda a surpreendente iniciativa do grandioso e próspero rei Davi de favorecer alguém. Esse Davi que está aqui, um dos principais reis da história de Israel, não era um rei qualquer, era um rei muito, mas muito próspero. Davi, ele já possuía uma capital, Sião, já tinha a cidade de Davi como uma cidade do seu reino. Ele já tinha um palácio que foi construído por Hirão e pelos melhores construtores da época. Davi já havia restabelecido o culto a Deus, a Arca da Aliança foi colocada novamente em Jerusalém, e o povo foi estimulado a cultuar o nome do Senhor. Davi já havia recebido promessas de que a sua descendência seria abençoada para sempre, de que nunca ia faltar sucessor dele
sucessor dele no trono de Israel. Davi já havia vencido todas as nações vizinhas que eram inimigas de Israel e já dominava sobre elas, recebia tributo delas. Davi já tinha um grande nome, Davi já era bem sucedido, Davi ainda julgava as questões do povo, as questões administrativas, já tomava decisões, o seu reino estava muito bem estabelecido. Como ele pode se preocupar em abençoar, em favorecer alguém? Como ele pode lembrar de Mefibosete? Como ele pode fazer questão de lembrar de um homem como esse? Isso é surpreendente, isso é maravilhoso. Geralmente, um homem grande, um rei, um presidente, um governador, a gente sabe disso. Dificilmente ele vai lembrar de um pobre, numa favela, numa periferia. Dificilmente ele vai chamar essa pessoa diante dele para perguntar como ela está, como está a sua despensa, como está o seu trabalho, se ele está comendo bem, muito menos abençoar aquela pessoa financeiramente. Um rei dificilmente vai fazer isso, ainda mais os de hoje, quando ele tem poder, quando ele é próspero, ele dificilmente vai favorecer ou se preocupar com alguém. Mas, no Evangelho de Cristo, nós vemos justamente isso. O Senhor Jesus, o Rei glorioso, ele deixou o seu trono de glória, sem deixar a sua divindade. Ele deixou os céus para vir a este mundo, maldito por causa do pecado. Ele veio a este mundo para carregar o escárnio da cruz. Ele veio para caminhar nas ruas de Jerusalém como um malfeitor. Ele veio para morrer numa cruz do Calvário, fora das portas de Jerusalém, como se fosse qualquer um. Ele deixou a sua glória celestial. Ele, que antes que houvesse mundo, estava na glória do seu Pai. Ele que participou, Ele que criou todas as coisas, Ele que fez os montes, estabeleceu as praias, Ele que estabeleceu os grandes continentes, Ele que estabeleceu o mundo macro, o mundo micro, os planetas, todas as coisas. Ele que estava sem necessidade de coisa alguma, que estava ali na glória com o Pai, vestido de majestade, rodeado pelos anjos, autossuficiente, todo-poderoso, o benfeitor, ele estava ali. Ele decidiu vir, ele decidiu se encarnar. A Bíblia diz em Filipenses 2, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8, que ele, sendo rico, se fez pobre. A Bíblia diz, ele mesmo disse em Mateus 20, que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso não constrange o seu coração? Você que está aqui e não ainda aceitou o Evangelho, você já meditou que aquele homem que você vê nos filmes, que você tanto ouve falar, ele não era qualquer homem, ele era o Criador de tudo. Ele é autossuficiente, ele não precisa de nada nem de ninguém, mas ele resolveu vir, e Paulo disse que ele veio para salvar pecadores. Isso não quebranta o seu coração? Não constrange você? Por que não aceitá-lo? Por que não cair diante dos seus pés? Por que não reconhecer quem ele é? Mas vamos continuar. Quando Davi ele procura alguém, ele não busca qualidades. E quando ele ouve sobre esse alguém, ele não ouve qualidades. Quando ele pergunta para Ziba,
o servo da casa de Saul, se há alguém, Ziba responde, há alguém. Mas ele fala com um certo preconceito. Ele fala assim, existe alguém? Ainda há um filho de Jonatas. E vai falar a condição dele. E já fala, sem Davi perguntar, que ele é aleijado de ambos os pés. É como se ele dissesse assim, eu acho que você não vai querer beneficiar alguém nessa condição. Mas Davi, ele ouve não somente que Mefibosete é aleijado de ambos os pés. Mesmo ouvindo isso, ele ainda pergunta, onde ele está? E Ziba responde, está na casa de Maquir, em Lodebar. E através da resposta de Ziba a Davi, nós vemos aqui a condição de Mefibosete e a condição do pecador, a condição de todos os homens, a condição de todo brasileiro, a condição de todo africano, a condição de todo branco, negro, rico ou pobre. Nós entendemos a condição de todos nós, naturalmente. Vamos ver, cada coisa que Ziba fala vai nos ensinar algo sobre o ser humano. Ele disse, ainda há um filho de Jonatas. Jonatas é filho de quem? Filho de Saul. Quem foi Saul? Saul foi um rei que se desviou dos caminhos de Deus. Foi um rei apóstata. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Ele se desviou de Deus. A Bíblia diz que Deus o deixou. Em 1 Samuel, o Espírito do Senhor se retirou dele. E um espírito maligno o atormentava. Saul, ele chegou a usar meios condenados por Deus, como a feitiçaria, a mediunidade. Ele consultou uma pitonisa, algo que Deus condena no Antigo Testamento e principalmente em Deuteronômio. Ele fez isso, ele sabia que isso não era agradável a Deus. Mesmo assim, na sua apostasia, no seu declínio espiritual, como ele estava descendo ladeira abaixo, como a vontade de Deus não era importante para ele, ele consultou essa mulher que era médium. E o próprio Saul, a certa altura da sua vida, ele disse, eis que tenho procedido como um louco e errado excessivamente. Ele estava vivendo uma vida de loucuras, porque a vida sem Deus é assim. Então, se Mefibosete perguntasse para um familiar, ou para um cidadão de Israel, quem foi meu avô? Alguém poderia responder, seu avô foi um homem rebelde, foi um homem que não se importou com a vontade de Deus, que perseguiu um homem justo, injustamente, que fez mais coisas ruins do que boas. Da mesma forma, nós, em nossa condição natural, recebemos péssimas influências e exemplos dentro de nossas famílias. A maioria de nós que não nascemos em um berço cristão. 1 Pedro 1,18 fala sobre o nosso fútil procedimento que nossos pais legaram. Muitos de nós viemos de família cujos pais, mães, não liam a Bíblia, não faziam o culto doméstico, não faziam orações dentro de casa, não nos levaram para a igreja, para uma igreja bíblica, não nos ensinaram os 10 mandamentos, não nos pregaram o Evangelho. Assim, a maioria de nós é assim, e essa era a condição de Mefibosete. Ele também era, segundo Ziba, aleijado de ambos os pés, ou seja, um homem debilitado, limitado, deficiente, sem condições de andar. Ele não tinha condições. Da mesma forma, os homens, os pecadores, eles não têm condições. Eles são como cegos, que não conseguem ver a luz do Evangelho. Eles são como paralíticos, aleijados, que não conseguem ir até a Deus. Eles são como pessoas surdas, que não conseguem ouvir a voz de Deus.
eles são como mortos. Os mortos não participam dessa vida. Os mortos não podem participar de uma refeição, não podem participar de um culto. Por quê? Porque estão mortos. Da mesma forma, os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, não participam das coisas de Deus. Lutero disse que nas coisas espirituais e divinas, o homem é como uma estátua de sal, como a mulher de Ló, como um tronco e uma pedra, como estátua sem vida, que não usa nem os olhos, nem a boca, nem o sentido, nem o coração. É isso que nós somos. Então, ele era aleijado de ambos os pés. Mefibosete, ele era aleijado por quê? Ele não nasceu aleijado, aconteceu alguma coisa na história dele. Quando nós lemos 2 Samuel, esse texto é muito importante. Preste atenção. Está escrito assim: Jonatas, filho de Saul, um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, o menino caiu e ficou manco. O que nós vemos aqui? Que Mefibosete, aconteceu algo trágico na vida dele, um acidente, a vida dele foi afetada por essa tragédia, por isso que aconteceu. Quando eles ouviram que o seu pai e o seu avô tinham morrido, eles sabiam que o novo rei poderia vir para tirar a vida deles. E o que eles fizeram? Vamos fugir, nossa vida está em risco agora. Então eles caíram. Quem caiu? A mulher estava caindo. E no momento que ela caiu, ele também caiu. E ele ficou manco. Foi por causa dela, por causa da sua cuidadora, da sua babá, da sua ama, que ele se tornou deficiente, aleijado. Da mesma forma, nós caímos porque Adão caiu. Quando Adão caiu no Éden, nós também caímos. Está escrito em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está escrito mais para frente: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Todos nascem culpados por causa de Adão. Todos nascem com a natureza corrupta por causa de Adão. Nós nascemos com a péssima ficha criminal e nascemos com um coração mau aos olhos de Deus por causa de Adão. Essa é a nossa condição. Mefibosete, ele era deficiente desde a sua infância, desde pequenininho, 5 anos de idade. Ele já não tinha mais condições, era debilitado. Da mesma forma, nós somos corruptos por natureza desde o ventre materno, como Davi escreveu no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Está escrito em Gênesis 8:21, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, desde a sua meninice. O desígnio íntimo, as aspirações. O problema do homem não é a sua atitude pecaminosa, é o seu coração pecaminoso. E esse coração, ele já nasce desde quando ele sai do ventre materno. Você precisa ensinar uma criança a mentir? Precisa ou não? Ela já aprende, faz sozinha. Você precisa ensinar uma criança a ser egoísta? Sim ou não? Você precisa ensinar ela a desobedecer, a ser rebelde, a ser transgressora? Pelo contrário, você ensina ela a não fazer isso. Mas por que ela faz? Porque é pecadora, porque o coração ensina, a rebelião natural ensina isso. E ainda, estamos falando da condição do pecador.
Estamos falando de Mefibosete. Onde Mefibosete estava? Ele estava na casa de Maquir, vivendo de favor, em Lodebar. Lodebar era uma cidade que ficava em Gileade. Lodebar, o significado da palavra Lodebar significa sem pasto. Como Israel era de uma cultura agropastoril, onde as pessoas dependiam da terra para trabalhar, ali, consequentemente, o trabalho era escasso, a comida era escasso. Então, Mefibosete estava numa terra seca, onde havia fome e miséria. Ele não tinha recursos ali, ele não tinha condições ali. Da mesma forma, o pecador, ele não tem condições, ele está perecendo espiritualmente no mundo. Nos seus caminhos, como diz Romanos 3,16, há destruição e miséria. Ou seja, ele não tinha condições de sair do seu estado de desgraça, do seu estado de miséria, da sua crise. Ele jamais se tornaria um homem poderoso, um homem rico, um homem bem-sucedido. Jamais. Por quê? Porque ele vivia em Lodebar. Agora, me diga, responda para você mesmo. Um homem como esse consegue ir até o rei? Consegue chegar ao palácio real? Um homem como esse, ele vai até o rei? Ele não vai. Ele não tem condições de ir. É necessário então o quê? Que o rei faça o que ele fez. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Ele não tinha condições de ir até Davi. Era aleijado, era miserável. Assim também, os pecadores, eles não têm condições de ir. Eles não têm condições de obedecer os 10 mandamentos. Ele não tem capacidade de crer por si mesmo no Evangelho. Ele não tem capacidade de se arrepender dos seus pecados. Ele não tem capacidade de parar de uma vida de rebelião contra Deus. Ele não tem capacidade de abandonar a imoralidade. Não tem capacidade de abandonar a mentira, os seus ídolos, o mundo, o pecado, as suas más amizades. Ele não tem capacidade de amar a Deus, de servir a Deus, de ter alegria em Deus. Porque ele está assim, caído, é um miserável, é um pobre, cego e nu. Ele não tem condições. Então, não bastava chamá-lo, era preciso trazê-lo. Como Cristo disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, a não ser que a graça de Deus quebre esse coração, transforme essa mente, a não ser que o poder do Evangelho entre e transforme essa criatura e refaça essa criatura, ele não vai conseguir vir. E é o próprio Deus que busca o pecador e não o contrário. Está escrito em Romanos 3, que não há quem busque a Deus, não há quem queira Deus, não há quem ame por si só a Deus. Às vezes alguém diz, eu sou crente desde que eu nasci, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, desde quando eu era pequenininho. Não é verdade isso. Está escrito em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui nesse texto, Davi, ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Ziba, vá buscá-lo. Ele é aleijado, não vai vir, ele não tem recursos, ele não consegue pagar a sua viagem. Vá buscá-lo, Ziba. Da mesma forma, o Pai disse para o Filho, lá na eternidade, Ele enviou o Filho para salvar. Ele disse ao Filho, vá meu filho,
vá salvar os pecadores, eles não virão, eles não aceitarão, a não ser que você se encarne, que você obedeça toda a lei, que você morra por eles, que você ressuscite por eles, que você seja o intercessor deles. Agora, esse homem, como ele vai vir? Se ele tem essa condição? Ele veio, porque foi trazido. E quando ele chega diante do rei? Leia o versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe, Davi, Mefibosete. E ele lhe disse, eis aqui teu servo. Um homem com essa condição, ele não deve vir de forma arrogante. Ele não pode vir como um orgulhoso. Ele não pode vir se achando. Ele não pode vir querendo algum lugar, alguma posição. Ele tem que se ajoelhar mesmo. Ele tem que se prostrar mesmo. Ele tem que fazer como o publicano no templo, que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E por que ele se ajoelha? Por que ele se ajoelha deste modo? Porque ele está esperando ser executado. Mas por que está esperando ser executado? Porque era comum dos povos orientais que quando um rei dominasse um povo, ele matasse todos os membros da dinastia anterior. Ou seja, Davi, que havia tomado o lugar de Saul, deveria matar Mefibosete, seu filho Mica e outros tantos que existissem. Quando Mefibosete vai à presença do rei, ele está consciente disso. O rei vai tirar a minha vida, porque eu posso ser um empecilho para o trono dele. Ou ele pode temer que eu me levante contra o reino dele, faça uma sedição, uma rebelião, e queira tomar o seu lugar. Abimeleque, em Juízes, fez isso com a família de Gideão. E mais para frente, o próprio Mefibosete confessa isso, lá em 2 Samuel 19, que ele esperava ser executado. E por isso que ele fugia da presença do rei, porque ele temia a sua ira, ele temia a sua fúria. Ele fugia do rei, desde 5 anos de idade. Ele estava em Lodebar como um foragido. Da mesma forma, o pecador, ele sabe que Deus é santo, que Deus é justo, ele tem a consciência do certo e do errado. Deus colocou isso nele. E ele sabe que Deus vai condená-lo, que o que ele merece é justamente a condenação ao inferno. Desde Gênesis, o homem está fugindo de Deus. Você lembra quando Adão e Eva pecaram e Deus foi ao jardim, o que eles fizeram? Fugiram. Está escrito lá em Gênesis 3:8, quando eles ouviram a voz do Senhor no jardim, eles se esconderam entre as árvores. Também está escrito em Isaías 53, que todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Jesus disse aos judeus, vocês não querem vir a mim para ter vida, ou seja, vocês fogem de mim, vocês dizem uma coisa, que me amam, que me querem, mas a atitude de vocês no interior é outra. Eles viviam fugindo, assim o homem vive fugindo, como um foragido da lei foge de uma autoridade, assim também o homem foge de Deus. João 3:20 vai dizer, todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz. É isso. O que um homem como esse pode esperar?
Ele está fugindo porque ele está devendo. Ele está fugindo porque ele sabe que ele vai morrer. Ele se prostra, temendo pela execução. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, como está escrito, como foi lido aqui na abertura do culto. A alma que pecar, essa morrerá. Toda transgressão tem que receber justo castigo. O inferno é justo, a condenação é justa, nós merecemos isso. Mas é aí que está. Nós temos uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está escrito em Efésios 2, depois que Paulo ele escreve sobre toda a condição que nós vemos aqui, a condição do ser humano, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, quando nós merecíamos a morte, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Esse é o Evangelho. Você merece a ira, você merece o inferno, você merece a condenação eterna, você merece o lago de fogo, você merece a justa e santa ira de Deus, sofrimentos indescritíveis no inferno, para sempre. Nós merecemos isso, somos dignos disso, nós merecemos. Mas o que Ele faz? Esse é o Evangelho. Ele nos dá a salvação, o perdão dos pecados. Ao invés de nos mandar para o céu, ao invés de nos mandar para o inferno, para o lago de fogo, Ele nos leva ao céu para ter comunhão com Ele. Por isso que Davi disse para Mefibosete: não temas, não tenha medo. Ele diz aqui no versículo 7, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Talvez você está aqui hoje, cheio de culpa. Talvez você está aqui hoje, você se esbaldou no pecado, você está vivendo como um imundo, está vivendo como um demônio, está vivendo como Saul, como um louco, está vivendo distante de Deus, quebrando todas as regras, fazendo todas as abominações possíveis. E você é digno, eu sou digno, mas o Evangelho está diante de você, e você diante do Evangelho, para dizer: não tenha medo, a bondade é oferecida, estendida a você pelo Pai, por causa de Cristo. Esse é o Evangelho, o glorioso Evangelho, o maravilhoso Evangelho, o Evangelho que penetra o nosso coração, que muda a nossa vida, que transforma os nossos caminhos. A partir dele, se há uma nova vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. E é isso que nós vamos ver aqui no versículo 7, na parte B. Ele diz assim: e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Aquele homem que morava numa terra sem pasto, numa terra de miséria, agora seria um dono de propriedades, agora seria um homem abastado, um homem que teria fazendas onde teria 20 funcionários. Não é qualquer empresa que tem 20 funcionários, não é qualquer empresa que sustenta 35 pessoas. Então, e não é qualquer pessoa que recebe a herança de um rei. Ou seja, Mefibosete, um homem miserável, agora se tornara rico. O Evangelho faz isso. Ele faz com que
pessoas miseráveis espiritualmente se tornem ricas e prósperas espiritualmente. O Evangelho, ele faz com que pessoas que estão por aí, andando por esse mundo, vivendo uma vida de ilusões, vivendo uma vida sem esperança, uma vida de dor, de miséria, de caos, encontrem uma pérola de grande valor, o Senhor Jesus Cristo, a boa notícia de salvação. Quando esse homem encontra essa pérola, ele agarra essa pérola, ele guarda essa pérola, ele troca tudo por causa dessa pérola. Por quê? Porque ele encontrou uma grande riqueza. Ele não precisa de nada desse mundo. Por quê? Porque ele já tem a Cristo. Cristo é a sua herança. A alma dele diz: eu sou de Cristo e Cristo é meu. Eu sou o filho dele, eu pertenço a ele e ele pertence a mim. Paulo, ele escreveu aos Coríntios: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Há um provérbio que diz, Salomão escreveu, que há pessoas ricas que se fazem pobres, e pessoas pobres que se fazem ricas. Irmão, você pode morar numa casa pequena, você pode ter pouca condição, viver em crise financeira e ter dificuldades, mas se você tem a Cristo, você é um milionário. Você pode ser pobre financeiramente, mas espiritualmente você tem tudo. E aqueles que têm muito e não têm a Cristo, na verdade, eles não têm nada, porque as riquezas deles são transitórias, vão passar. Estamos vendo aqui os benefícios do rei dados a Mefibosete. Estamos vendo aqui os benefícios do Evangelho dados ao pecador. O Evangelho faz com que pessoas pobres, miseráveis, se tornem ricas. E o que mais? No versículo 7, no final, está escrito assim: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Ou seja, ele não iria mais passar fome. Ele estaria sempre com Davi na mesa real todos os dias. Como assim? Ele se assentaria diante de Davi, estaria diante todos os dias do rosto de Davi, e Davi diante do seu rosto, e eles conversariam. Quando alguém está numa refeição, o que é natural? Um relacionamento, um diálogo. Todos os dias, quando nós sentamos em nossa casa, nós conversamos, dialogamos. Se você for na casa do Martins, então, ele vai conversar demais com você, né? Nós conversamos, nós ouvimos um ao outro. Nós temos o quê? Comunhão. O que Mefibosete teria? Comunhão com o rei. Todos os dias, ele olharia para Davi, Davi olharia para ele, e eles trocariam ideias, eles falariam um com o outro. Da mesma forma, o pecador, quando ele é tirado do mundo, de Lodebar, ele é trazido para a casa do rei, e todos os dias, ele desfruta de comunhão com Deus. Ele tem uma amizade com Deus. Ele fala com Deus através da oração. Deus fala com ele através da sua palavra. Eles nutrem um relacionamento pessoal um com o outro. João escreveu na sua primeira epístola: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quando alguém é salvo, ele anda com Deus, ele caminha com Deus, ele vive uma amizade com Deus. Está escrito lá no versículo 11, que comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei como um dos filhos do rei. Ou seja, ele seria tratado agora como filho do seu coração. Ele não seria tratado como um visitante, como um empregado.
ele teria um tratamento de classe. Ele seria um filho tido como respeito. Assim também, o pecador, quando ele se converte, ele não é filho de Deus. Todo mundo tem mania de dizer, né? Eu também mereço, eu sou filho de Deus. Dá uma folga aí para mim, né? Me abençoa aí também. Então, isso é errado. Nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus, mas não nascemos filhos de Deus. Pelo contrário, nascemos como filhos da ira. Nascemos como filhos do maligno, filhos de Satanás. Queremos satisfazer os desejos de Satanás. Imitamos a rebelião de Satanás contra Deus. Mas quando alguém ouve o Evangelho, ele é adotado. Ele é recebido como um filho. Ele não nasceu como filho, mas ele é tido como um filho. A adoção é quando Deus, ele nos transforma, ele transforma o nosso relacionamento com Ele. Em Gálatas 4 está escrito que, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você é transformado em filho de Deus. Você é tratado como? Nós somos libertos de um estado de ira e escravidão para um estado de misericórdia e favor. Nós saímos de um estado de condenação e fomos levados a um de justificação. Ficamos livres de um estado de inimizade e fomos trazidos para um de amizade. Deixamos a morte e fomos trazidos à vida. Somos tirados de um estado pecaminoso e somos levados a servir a Deus. Somos tirados da morte eterna e levados à vida eterna. Se você aceitou o Evangelho, você deve saber que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, você é uma filha e um filho de Deus, e isso te traz paz ao coração. Estamos caminhando já para o final. Vamos ler aí o versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, recolherá os seus frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha aqui, quando Mefibosete foi abençoado por Davi, a bênção que alcançou a vida de Mefibosete, alcançaria também a vida e a família de Ziba. Ziba tinha muitos filhos, muitos servos, e através das fazendas ou das terras, das propriedades que Mefibosete ganhou, então aquelas 35 pessoas seriam mantidas, seriam supridas, seriam abençoadas. Quando um pecador é salvo, quando ele se converte, outras vidas são beneficiadas. Por quê? Porque a mudança que ocorreu na vida dele vai influenciar outras pessoas. O trabalhador que era ruim, todo desajustado, todo desorganizado, irresponsável, murmurador, briguento, chato, ele se torna alguém responsável, organizado, ele se torna alguém simpático, carinhoso, relacionável. Aquele pai que não amava o seu filho, que tratava o seu filho e a sua esposa com truculência, que era arrogante, irado, que toda vez desfazia os seus filhos, que não cuidava da saúde dos seus filhos, da roupa dos seus filhos, da vida espiritual dos seus filhos. Através do Evangelho, ele se torna um pai responsável, amável, ele se torna um pai fiel a Deus e fiel em amar o seu filho e a sua esposa.
O Evangelho beneficia outras pessoas. O que nós vemos hoje? A pessoa se converte, e ela se torna pior. Parece que ela se torna mais arrogante, ela se torna mais irresponsável, ela se torna uma pessoa com aquela arrogância religiosa, se torna uma pessoa mais irracional, menos inteligente, menos responsável. Ela justifica suas irresponsabilidades com a vida espiritual. Não! O Evangelho faz com que a pessoa se torne sal da terra e luz do mundo. E a luz que ela irradia, que ela brilha, faz com que as pessoas que estão ao redor dela sejam iluminadas, sejam abençoadas por ela. Por isso que está escrito em Provérbios 10, 7, que o justo, ele deixa boas lembranças. Por onde ele passa, ele é uma pessoa que deixa um bom testemunho, um bom legado. As pessoas através dele conhecem a Deus, conhecem o que é cristianismo. As pessoas que estão ao redor dele conhecem a Bíblia, são levadas à salvação também. Então, diante de tudo isso, como que Mefibosete vai reagir? Vamos ler o versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele se rebaixa. Ele era um filho de príncipe, neto de rei, mas ele não leva nada disso em consideração. Ele se diz um cão morto, alguém esquecido. É isso que nós devemos dizer todos os dias. Eu sou apenas um cão morto, um pecador que foi salvo pela graça. Eu só estou aqui por causa dos méritos de outro, por causa da obra que Cristo fez na cruz. Nós devemos reagir assim todos os dias. Essa é a resposta que devemos dar a tudo isso, aos benefícios do Evangelho. Quem sou eu para estar nesse culto? Quem sou eu para pegar um livro como esse? Quem sou eu para pensar nas coisas de Deus e ter a mente de Cristo? Quem sou eu para sentar com alguém e falar das palavras de vida eterna? Quem sou eu para ser transformado em um filho de Deus? Quem sou eu? Eu tenho mais do que mereço. Eu estou aqui apenas pelo favor imerecido, pela graça gratuita. Deus seja louvado por isso. Vamos para algumas aplicações e eu encerro. Você que não é cristão, todos nós devemos pensar. Você que não se converteu, a graça de Deus já se manifestou na sua vida dessa maneira. Está escrito em 2 Coríntios 13:5, examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai a vós mesmos, ou não reconheceis se Jesus Cristo está em vós. Sabe quando você para durante a sua vida e pensa: como está a minha vida profissional? Como está a minha família? Como está a minha saúde? Muitas vezes a gente para e pensa nessas coisas, não é verdade? Agora, por que você não pode parar e pensar: como está a minha vida espiritual? Eu fui salvo por essa graça, eu tenho a vida eterna, eu tenho o nome de cristão, mas o meu interior não é de cristão. Será que eu nasci de novo? Será que eu ainda estou em Lodebar? Ou estou diante do Rei? Pense nisso, reflita nisso. Outra coisa, você vê a salvação como uma recompensa pelas suas boas obras? Ou como um presente concedido por Deus a você, sem você merecer? A salvação, na sua mente, ela pode ser por aquilo que você faz. Eu sou um trabalhador, acordo cedo, quando eu posso, eu dou uma cesta básica ali, eu jogo um agasalho ali em algum lugar, para doar para alguém no frio, dou cobertor,
eu tento ajudar as pessoas na medida do possível, eu até venho aqui na igreja, no domingo. Deus vai considerar isso, lá no céu Ele vai computar isso, não é possível. Se você pensa dessa maneira, você está pensando errado. A salvação não é uma recompensa. A recompensa que nós merecemos, como vimos, é a condenação. A salvação é pela graça, é gratuita. Não pense que é pelo seu mérito, pela sua bondade. É pelos méritos e pela bondade de Deus, de Cristo. E diante disso, nós convidamos. Eu convido você, venha hoje ao Rei. Você que está em Lodebar, essa pregação, esse dia é como Ziba chamando Mefibosete. Essa pregação é Deus chamando você, vem. O Rei Jesus está chamando, o Rei dos Reis está chamando. Esse Rei, Ele disse para os seus servos, lá nas bodas do grande Rei, Ele disse para os seus servos, saiam pelos caminhos e atalhos, e obriguem todos a entrar, para que minha casa fique cheia. Cristo, Ele quer que o seu povo chame os pecadores, e hoje esse culto chama você. Vem, pecador, venha aos pés do Rei, venha para a mesa do Rei, saia de Lodebar, venha ter comunhão com Cristo. Agora aos crentes, aqueles que se converteram, lembrem-se dessa graça que foi manifestada a vocês. Lembrem-se, eu quero que vocês leiam aqui junto, eu estou terminando, o versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Talvez se a gente sentasse com o escritor bíblico, você poderia dizer, poxa rapaz, você já escreveu isso, você escreveu que ele era coxo 3 vezes nesse capítulo. Rapaz, você disse já que ele morava em Jerusalém e que ele comia à mesa do rei. Vamos desprezar o autor bíblico não, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas a gente poderia até questionar, mas por que ele repetiu isso? Veja bem, ele repete isso para que você e eu possamos lembrar quem nós somos, coxo de ambos os pés, e o que Deus fez, assentado à mesa do rei, comia sempre à mesa do rei. Veja, lembre-se da onde você saiu, aonde você estava, veja agora onde você está. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Sabe o que me dá esperança? Saber que eu fui tirado do mundo, da escravidão do pecado, eu fui tirado do domínio de Satanás, e agora eu sou um filho de Deus. Eu tenho que lembrar disso todos os dias. Você pode ler no Antigo Testamento, Deus sempre lembra que Israel foi tirado do Egito. Deus sempre lembra isso, e manda o povo lembrar. Por quê? Porque nós devemos lembrar dessa graça todos os dias. Outra coisa, a última coisa para terminar. Mefibosete, todos nós devemos convidar os outros Mefibosetes que estão por aí. Há muitos, há tantos e tantos pecadores perdidos, há tantas pessoas que não têm condições de vir. E como eles virão se ninguém chamar? Como eles crerão se não há quem pregue? Como que eles vão entender a cruz se ninguém explicar a cruz? Como que eles vão entender quem é Deus se você não pedir a eles uma oportunidade e para falar a eles sobre Deus? Se você não marcar uma visita, se você não chamar para a sua casa, se você não ligar, se você não mandar uma mensagem, se você não convidar para vir à casa de Deus, como que Mefibosete vai sair de lá, de Lodebar? Ele é aleijado, ele não tem condições. Sabe como Deus busca o pecador?
através da igreja, através dos filhos que foram salvos. Você não foi beneficiado só para você ser beneficiado, mas para outros serem beneficiados, para que outros fossem alcançados. Você é um canal do Rei Jesus. Você é como um arauto do Rei Jesus. Saia pelas ruas, pregue o Evangelho, vá. Eles precisam da mensagem, elas precisam da mensagem. Deus pode usar você, Deus vai usar você. Amém. Deus abençoe a todos.